Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. E aí, estão preparados para conhecer mais uma história legal sobre Jesus? Então, vamos lá! Mas antes, nós vamos falar com Deus. Então, eu quero que vocês fechem os olhos e abaixem a cabeça para a gente orar. Vamos lá? Senhor, muito obrigada por este momento e que nós estamos aqui para conhecer mais uma história sobre Jesus. Nos ajude a compreender, Senhor, a guardá-la em nosso coração e nos ajude a te obedecer. Essa é a oração que nós fizemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a história de hoje, ela está escrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versículos 28 até o 36. E ela aconteceu em um momento em que estava muito próximo de Jesus cumprir a principal parte da missão dele aqui na Terra. E vocês sabem que missão era essa? Sim, era morrer para nos salvar. Ele sofrer o castigo que era nosso. Isso aí. Então, aqui estão Jesus e seus discípulos. Mas espere aí. Quantos eram os discípulos de Jesus? Sim, isso mesmo, eram 12. Mas por que só tem 3? Ah, é porque Jesus convidou somente eles, o Pedro, o Tiago e o João, para irem com ele ao alto de uma montanha para orar. E aí, enquanto Jesus estava orando, cadê os discípulos? Ah, eles estavam dormindo. Eu acho que é porque eles ficaram muito cansados, porque a montanha era bem alta. E aí, enquanto Jesus estava orando, aconteceu algo extraordinário com ele. Olha só, o rosto de Jesus começou a brilhar, parecia o sol. E a roupa dele ficou branca, mas não era um branco comum, era brilhante, sabe? E ele foi modificado, né? Ele ficou modificado. E é por isso que nós chamamos de transfiguração. Sabe, esse brilho que aconteceu com Jesus, esse brilho que estava sobre Jesus, era a glória de Deus, ali de uma forma real. E quando Jesus estava assim transfigurado, apareceu mais 2 pessoas lá no monte, porque até então só estavam lá Jesus mais os 3 discípulos. E esses 2 homens que apareceram eram Elias e Moisés. E vocês lembram quem eram Elias e Moisés? Bom, o Elias, ele era o profeta de Deus e ele buscava incentivar as pessoas e levar as pessoas a oferecerem o culto a Deus, né? O Deus único. E ele lutava contra a idolatria. E ele fez fogo cair do céu. Já o Moisés, ele libertou os hebreus da escravidão no Egito. E ele fez o Mar Vermelho se abrir. Então vocês lembraram, né? Quem são eles? E aí, eles foram até o monte para falar com Jesus. Mas eles não foram à toa. Eles foram para conversar com ele, para dar a ele assim uma força, sabe? Porque ele ia passar por um sofrimento muito grande em Jerusalém, né? Aí eu pergunto para vocês, tentem imaginar aí na cabecinha de vocês a cena. Jesus transfigurado e aparecem 2 homens, Moisés e Elias. Como que vocês ficariam numa situação dessa, se vocês estivessem ali?
eu imagino que vocês ficariam assustados, não é? Seria bem normal a gente ficar assustado. É natural, seria natural. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles ficaram assustadíssimos. Eles acordaram e viram tudo isso que aconteceu. E aí foi quando Pedro teve uma ideia brilhante. Ele disse para que eles pudessem construir uma tenda para cada um dos três, ali mesmo, no alto daquele monte. Mas na verdade, Pedro estava, gente, era apavorado. Ele falou assim, a primeira coisa que veio na cabeça dele, ele nem pensou e falou bobeira. Já aconteceu isso com vocês? De às vezes assim falar uma coisa antes de pensar e quando você vê, você fala, poxa, falei bobeira. Bom, isso acontece bastante com a tia, sabe? A tia direto faz isso. Pois é, mas só que quando Pedro ainda estava falando, veio sobre eles ali no monte uma nuvem e tinha uma voz que saía dessa nuvem. E essa nuvem disse o seguinte: este é o meu filho amado, ouçam o que ele diz. E depois que essa nuvem falou, eles olharam para o lado e não viram mais nem Elias, nem Moisés. Estavam ali com eles somente Jesus. E aí, se fosse vocês que tivessem presenciado tudo isso, o que vocês fariam? Qual seria a atitude de vocês? Assim que vocês chegassem em casa, o que vocês fariam? Eu contaria para todo mundo. E Jesus sabia que os discípulos dele estavam pensando em fazer a mesma coisa. Aí foi quando Jesus disse para eles que não era para contar para ninguém o que tinha acontecido ali. Mas será por que Jesus falou isso? Sabe por quê? Porque era necessário que antes disso ser revelado, que Jesus fosse morto, fosse crucificado e que ele tivesse ressuscitado. Assim ficaria mais fácil eles entenderem a transfiguração e ficaria mais fácil de compreender a missão de Jesus aqui na Terra. E aí, gente, gostaram da história? Ela é bem legal, né? Eu gostei bastante. Bom, sobre o sofrimento. O sofrimento não é igual para todas as pessoas. Tem pessoas que sofrem porque não têm uma roupa nova. Outros sofrem porque estão doentes. Já outros porque não têm o que comer, sabe? E tem cristãos que sofrem por fazerem a vontade de Deus. Assim como Jesus, sofrem perseguições, passam por algumas necessidades, mas eles escolheram obedecer a Deus. E eles são muito felizes por fazerem a vontade do nosso Pai Celeste. E sabe que Deus fica muito feliz. Na Bíblia diz que Deus se alegrava, que ele se alegrou muito com Jesus, porque ele era um filho muito obediente. E aí, eu quero fazer duas perguntas para vocês. Eu quero que vocês pensem e reflitam sobre isso. Primeiro, vocês estão sendo um filho ou uma filha obediente? E a segunda pergunta, vocês têm alegrado a Deus com a atitude de vocês? Bom, pra gente parar um pouquinho, pra gente poder pensar, né? E tem mais uma coisa. A tia vai deixar para vocês aqui no grupo um desenho bem legal para vocês colorirem. E aí vocês já sabem, quando vocês terminarem de colorir, peçam pro papai ou pra mamãe tirar uma foto e enviar no grupo pra gente, tá bom? Então,
Essa foi a nossa história de hoje. E agora, para finalizar, nós vamos fazer uma oração. Vamos lá? Fechem os olhinhos e abaixem a cabeça de vocês mais uma vez. Senhor, muito obrigada pela história que o Senhor nos ensinou hoje. Nos ajude, Senhor, nos dê força para fazer a Tua vontade, para Te obedecer, ser obediente, para que nós possamos obedecer os nossos pais, os nossos responsáveis, sermos respeitosos e assim que o Senhor fique feliz, como o Senhor ficou feliz com Jesus por ser um filho obediente. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Bom, crianças, é isso. Tchau para vocês e até a próxima história.